A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Cíntia Santos. Eu vim aqui trazer mais um vídeo. E hoje eu vim aqui falar um pouco do que eu passei quando eu tive a depressão. E eu peço que você não pule esse vídeo, que você não saia desse vídeo, que você assista até o final. E antes de qualquer coisa, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Talvez tenha alguém aí perto de você que precise ouvir o que eu vou falar aqui. No final de 2014 para 2015, eu comecei a sentir meus primeiros sintomas de ansiedade e depressão. Porém, como eu nunca tinha passado por aquilo e nunca tinha convivido com alguém que tivesse vivido com isso, e a minha família também, logo no início ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo. E a gente achava que era estresse, porque eu tinha acabado de ser mãe, a minha filhinha tinha mais ou menos uns 9, 10 meses, a minha filha, mais ou menos essa faixa aí. Achava que era o estresse devido uma coisa muito nova ser mãe, era naquele período que a criança chora muito devido aos dentinhos estar nascendo. Então todo mundo achava que seria isso. Porém, foi se agravando de acordo com o tempo o que eu vinha sentindo. E quando foi em 2015, mais ou menos em junho de 2015, eu comecei a sentir crises de ansiedade forte, como perder a vontade de viver, de tirar minha própria vida, né? Eu sentia vontade de sair de casa e não voltar mais. Eu sentia vontade de tomar remédio para tirar minha própria vida. E até eu passar por tudo que eu passei, eu não entendia muito bem o porquê que as pessoas elas tiravam a sua própria vida. Eu não entendia o porquê que as pessoas falavam isso e muitas das vezes eu até criticava quando eu sabia que alguém tinha tirado sua própria vida, porque a gente sabe que a pessoa não pode tirar sua própria vida, a gente sabe que isso é um pecado. Porém, eu comecei a entender. Hoje eu entendo o porquê que as pessoas tiram a sua própria vida. Mas já eu volto pra essa parte me explicar pra vocês. E eu comecei a não conseguir mais dormir de noite. Eu só chorava e sentia vontade de morrer, vontade de sumir, de arrumar minhas coisas, de ir embora. E logo no início eu fui muito criticada, porque foi bem no período que eu tinha aceitado o cargo como regente das senhoras da minha igreja. Até então ninguém sabia o que eu tinha. A minha mãe a primeira que começou mais ou menos a desconfiar foi a minha mãe. Eu lembro que a assistente social chegou na casa da minha mãe e a minha mãe falou o que estava acontecendo comigo e marcar uma consulta com um psicólogo, psiquiatra e tal, que eu andava muito estressada. E eu me estressei muito quando eu ouvi aquilo, né? Eu mandei a moça embora, fui super arrogante com a moça porque eu não queria aceitar aquilo na minha vida. Depressão, ansiedade, pra mim, depressão, ansiedade seria uma coisa de louco. Eu não queria aceitar aquilo na minha vida. Na verdade, quem passa por isso realmente não quer aceitar o que tá vivendo. Na verdade, a gente não quer aceitar o que tá vivendo. E aí os dias foram se passando e tudo foi piorando, até chegar ao ponto que eu não conseguia mais orar. Eu lembro que todas as vezes que eu me ajoelhava, eu sentia uma sombra preta. Ela sentava assim, em cima das minhas costas, com aquele peso, e eu não conseguia orar, porque eu só via quando eu fechava os olhos. É uma coisa meio que louco, né? Quando eu fechava os olhos, eu via aquele negócio em cima de mim. E eu já não conseguia mais orar, porque era só me ajoelhar e fechar os olhos, eu sentia aquele negócio em cima de mim ou do meu lado. Então eu parei de orar, porque eu tinha medo quando eu ia orar. E eu comecei a ouvir vozes, foram piorando o que eu estava sentindo. E até então, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu fui muito sempre de sofrer calada. Só que às vezes eu chorava muito, sem motivos. Eu não falava que queria morrer, eu não falava que queria sumir, eu não dizia isso. E isso é o que acontece muitas das vezes. Às vezes as pessoas que estão sofrendo, elas não dizem o que estão sentindo. Elas sofrem sozinhas. Elas sofrem calada porque ela tem medo do preconceito, ela tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo se as pessoas vão aceitar.
E aí eu comecei a entender o porquê que as pessoas elas tiram sua própria vida. Chega uma hora que a gente não vê mais saída. Que a gente acha que nada mais vai ter jeito. E que a única coisa que nos resta é tirar a nossa própria vida. É aí que eu comecei a entender o porquê que as pessoas tiravam sua própria vida quando estavam passando por isso. Porque às vezes a dor é tão grande que a gente sente, e é uma dor que não dá pra se comparar, não dá pra medir, não dá pra dizer, é uma dor que parece com isso, porque é uma dor da alma. Não é uma dor que se eu for no médico ele vai passar um medicamento e vai aliviar minha dor e tá tudo bem. Não é uma dor de quando você leva uma pancada, de quando você cai, de quando você faz um machucado, de quando você se corta. Não, não é. É uma dor incomparável. É uma dor incomparável. E quando a gente tá passando por isso, a gente não lembra, tipo, se eu tirar minha própria vida, eu não vou ter minha salvação. Porque a gente já tá tão desesperado, a gente já está tão angustiado, a gente já está tão cheio que a gente não suporta mais e quer acabar com aquilo de alguma maneira. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi uma voz. Eu lembro que eu estava deitado na minha cama e tava muito triste. Eu tava muito angustiada, mas muito angustiada. Eu já tinha chorado tanto, isso já era mais ou menos 1h da manhã. E eu ainda não tinha conseguido dormir, porque eu não dormia. E eu tava acordada ainda, e eu já tinha chorado muito, que eu chorava quando todo mundo dormia. Que era pra ninguém ver o que eu sentia, pra ninguém se preocupar. E eu ainda não, até então eu não sabia que eu tava vivendo a depressão, a ansiedade, né? E eu ouvi uma voz que dizia assim, tá vendo aquele fio ali, que a TV tava ligada, é o fio da antena, né? E dizia assim, tá vendo aquele fio ali? Tá vendo aquele armador? Que lá no Ceará, nossas casas, todas as casas lá tem armador. Mandando eu me enforcar e tirar minha própria vida, porque eu ia conseguir diminuir a minha dor. E eu tava prestes a fazer isso. E eu falando, Senhor, chorando, falando, Deus, eu quero tanto mudar, mas eu não consigo. E mesmo sem acreditar em Deus, porque chegou um ponto que eu não acreditava mais que existia Deus, eu entreguei o conjunto. E eu falando, e na hora do desespero eu falava com Deus. Não sei explicar, eu não acreditava em Deus, mas na hora do desespero eu falava com Deus. Eu falava, Senhor, eu quero tanto mudar, mas eu não consigo. Talvez, você que tá vendo esse vídeo, você está passando pelo mesmo que eu passei. Pedindo a Deus pra mudar porque não tá mais suportando. Pedindo a Deus pra que tudo isso acabe logo porque você não tá mais aguentando. E eu chorava. Falava, Senhor, eu quero tanto mudar, mas eu não consigo, Deus. Senhor, eu quero tanto mudar, mas eu não tenho força, sou tão fraquinha. Eu me sentia tão pequena, mas tão frágil, tão sensível. Me sentia um nada, assim, nada. Eu não sei explicar o que eu sentia. Eu costumo dizer pro meu marido que eu me sentia uma coisa que não tem palavra pra dizer o que eu me sentia. Nada, assim, tão frágil, tão pequena, tão... Não sei dizer pra vocês o que eu me sentia. E aí, nesse período, eu tava morando com a minha mãe. Eu lembro que a minha irmã, a Thalita, me chamou e falou, Cíntia, vem aqui no quarto. Escuta que Deus, esse hino que Deus me deu. E aí o hino dizia assim, às vezes choro, querendo mudar, mas sou fraquinha, eu só sei errar. Só tu sabes do meu coração, acalenta meu choro em tuas mãos e vem me ajudar. Aí Deus te diz, meu filho, te conheço, sei do teu profundo sondo, tua dor. Te digo que mesmo fraquinho, sofrendo com a dor dos espinhos, não desista, pois estou aqui. E aí que eu comecei a chorar, E aí Deus falou com a minha irmã
tudo que eu estava passando. Foi a primeira pessoa que Deus revelou o que eu estava passando e que eu precisava de ajuda o mais rápido possível. E aí eu aceitei a ser ajudada. Eu lembro da minha primeira consulta com o psicólogo. Foi a coisa mais constrangedora da minha vida. Eu lembro quando cheguei lá no CAPS e eu vi tantos médicos, professores, advogados, pessoas de diversas profissões, pessoas que eu conheci que eu nunca imaginei que passava por isso. E eu vi que quantas pessoas estão passando por isso e a gente não sabe. Vocês sabiam que o suicídio está em terceiro lugar de mais mortes no Brasil? É a doença que mais mata, em terceiro lugar, que mais mata no Brasil, que ela vence o câncer, que ela vence diabetes, que ela vence diversas outras doenças, diversas outras coisas, que ela tá em terceiro lugar. Você já imaginou que talvez tenha alguém do seu lado que sofre em silêncio e nunca falou nada? É muito difícil quando a gente tá passando porque a gente não quer aceitar o que a gente tá vivendo e a gente quer acabar com tudo. E aí eu comecei a me tratar e aí muitas pessoas começaram a descobrir e a saber o que estava acontecendo na minha vida. Mesmo sem a gente falar, por ser uma cidade pequena, parece que as coisas se espalham muito rápido. E começou os boatos que eu tava com depressão e aquela coisa toda. E aí eu comecei a ter crises piores, porque a gente fica com vergonha. Eu comecei a ter crise e as pessoas que eu achava que fossem me apoiar não me apoiaram, algumas. Não é todo mundo que entende, porque para algumas pessoas a depressão ela é uma frescura. A depressão ela é uma coisa que a gente coloca na cabeça. A depressão é, sei lá, tem gente que acha que a depressão é qualquer coisa, que é uma coisa que não vale nada, mas não faz ideia o que é uma depressão. Eu não desejo a ninguém as dores que eu sentia dentro de mim. Eu sentia vontade de acabar com aquilo dentro de mim, porque eu ficava pensando, meu Deus, quando a minha filha crescer e me ver dessa situação, a minha família me vê desse jeito, e eu, uma irmã de uma cantora, gente, que vergonha. Eu sentia vergonha, eu sentia muita vergonha, muita vergonha. E a sociedade, ela não tem pena da gente, muita gente, a maioria das pessoas, elas apedrejam mesmo, elas jogam pedra mesmo, elas criticam sem dó e sem piedade. E é incrível como uma palavra ela pode acabar com a nossa vida, como uma palavra ela pode destruir todos os planos, todos os sonhos, tudo que a gente planejou. Uma palavra ela é capaz de matar a gente de uma maneira que eu não sei explicar pra vocês. E eu escutava muita coisa que dizia, nossa, quando sua filha crescer, vai te sentir vergonha de você. Você é doente, você é depressiva, você é louca. E eu escutava muitas coisas assim. E eu tentei suicídio umas 4 vezes. Eu lembro que a última vez que eu tentei suicídio, eu tive uma melhora. Comecei a me tratar. Fui psicólogo, psiquiatra, todo mês, tratamento, meus medicamentos. E aí eu parei. E tava tudo bem, até que eu tive uma discussão besta, assim, que a depressão ela é assim, quando você nunca mais você volta, se eu falar pra você que você volta a ser 100% quem você era, eu estarei mentindo. Tô sendo bem realista aqui com vocês. Mas a gente fica muito sensível às coisas da vida, parece que qualquer coisa te abala, parece que qualquer coisa, uma coisa mínima, mexe com a nossa estrutura. E eu lembro que eu tive uma discussão tão besta com meu esposo, e todo mundo tinha saído de casa, minha irmã tinha ido pra igreja, minha mãe tinha ido pro supermercado com a minha filha, com a minha outra irmã, e eu tinha ficado só. E nisso eu tive uma discussão muito boba com meu marido pelo telefone. E eu tomei, em média de uns 30 comprimidos dos que eu já tomava, que era extremamente forte. Eu tomei a cartela toda, se não me engano era 30 ou era 40 comprimidos, uns bem pequenininhos. E aí eu deitei na cama e eu senti o meu corpo, eu senti o meu espírito saindo de mim aos poucos. E eu achava que eu não ia mais voltar. E começou a me bater um desespero, assim, que na hora veio como um filme.
tudo que eu já tinha vivido, tudo que Deus já tinha feito na minha vida e o quanto a dor que eu ia causar na minha mãe. Porque ela sempre falava assim: Tia, se você tem amor a mim, nunca faça isso. Nunca faça isso. E eu morrendo ali, eu sentia que eu tava morrendo aos poucos. Eu sentia que eu tava morrendo. Eu sentia o meu espírito sair de mim. E eu sentia aquele negócio saindo assim de dentro de mim, o meu espírito. E eu vendo o meu corpo ali, e eu, Senhor, eu vou morrer. Eu sentindo que eu estava morrendo, literalmente, que eu estava morrendo. E ao mesmo tempo eu queria aliviar o que eu estava sentindo, porque eu estava me sentindo tão inútil, tão incapaz, de uma tal maneira que só sabe quem vive, só sabe quem tá vivendo a dor. A gente não quer fazer, porque a gente sabe que vai causar dores, que a gente sabe que é errado, que a gente não pode. Mas a gente já tá sofrendo tanto que só pensa em acabar o que tá sentindo. Desculpa aí, gente. E aí eu lembro que a minha mãe chegou lá no meu quarto e eu ouvi a voz dela bem distante. Eu não sei se você fez besteira. E eu tava sem reagir, eu não conseguia responder. Eu só ouvia a voz assim bem distante. E... Gente, eu não sei explicar pra vocês o que eu senti naquele momento. Eu pedi a Deus pra me trazer de volta, porque eu sentia que eu estava partindo assim aos poucos. Eu não conseguia mais responder, eu só escutava a voz de longe. E ela falava: Cíntia, você fez besteira. E aí foi quando ela falou pra mim, colocou a mão em mim, eu tava toda gelada. E às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente nunca vai entender. A gente vai morrer e não vai entender. Mas eu acredito que nada acontece na nossa vida por acaso. E depois de tudo isso, eu não tive, assim, uma melhora. Eu voltei a tomar os medicamentos e comecei a me cuidar, me tratar novamente. Quando a gente tá passando por tudo isso, a gente sente... Você que tá passando, tenho certeza que você tá me entendendo. Um vazio muito grande dentro da gente. É como se tivesse uma ferida que tivesse comido tudo dentro da gente. Como se a gente só tivesse vivendo de tristeza, de angústia, de mágoa. Tudo de ruim. Não existe nada bom dentro da gente quando a gente tá vivendo isso. E a gente acha que nada mais vai ter jeito. Porque eu tomava 4 tipos de remédio e eu não via melhor. Então eu comecei a entender que o remédio ele não ia resolver meu problema. Eu só dormia à base de remédio fortíssimo, tarja preta. Então eu vi que eu não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Eu já tinha pedido tanto a ajuda a Deus, que chega uma hora na nossa vida que Deus ele se cala. Não é que ele nos abandonou, não é que ele não está mais com a gente, não é que ele não nos escuta mais. Não é isso. Deus ele permite que algumas pessoas elas se afastem, ele permite a gente não ouvir mais a voz dele. Então eu não acreditava mais que existia um Deus na minha vida. Até que chega uma hora que Deus ele aparece na nossa vida e ele prova que está com a gente. E ele está sempre ao nosso lado. Se você está passando por tudo isso, não desista da sua vida. A sua vida, ela é muito valiosa e muito importante para Deus. E pode ter certeza que a sua dor, só quem pode curar é Deus. E que se você tirar a sua própria vida, o seu sofrimento vai acabar aqui na terra, mas depois você vai ser condenado ao inferno, porque a Bíblia ela é bem clara e a Bíblia ela não mente. Então vai ser sofrimento eterno. Não vai ter remédio, não vai ter mais Deus, não vai ter mais ninguém com você. Vai ser um sofrimento eterno. Então não se esqueça disso, que Deus ele pode tirar as dores do nosso coração, porque as feridas que a depressão e que a ansiedade nos causa é somente Deus que pode aliviar. Não é fácil. Se eu falar que foi fácil, eu passei quase 4 anos sofrendo.
E somente eu e Deus sabia, porque só sabe quem vive. As pessoas que vivem ao nosso redor, que convivem com a gente, sofrem, e sofrem muito, sim, com certeza. Mas não sabem o que é o sofrimento, não sabe o que é a dor. E se você tem o costume de julgar as pessoas que estão passando por isso e acha que isso é uma frescura, que isso é uma bobagem, que é uma coisa da cabeça, deixa eu te dizer uma coisa. Pensa bem antes de falar qualquer coisa. Se você acha que isso é uma bobagem, fica na sua. Se não vai falar nada que vai contribuir coisas boas, fica calado. Porque se é pra falar, pra destruir mais ainda quem está sofrendo, é melhor não falar. E nem ficar desfazendo, que cada um tem seus problemas, a gente não sabe o que cada um vive. Às vezes você vê alguém que demonstra ser feliz, porque quem me via nunca imaginou que eu tinha uma depressão. Assim como eu nunca imaginei que aquelas pessoas que eu conheci que estavam lá, tinham. Então assim, se você vê as pessoas, às vezes felizes, você não sabe o que ela passa no dia a dia dentro de casa, você não sabe o que ela passa no trabalho, o que ela passa com a sua família, o que ela vive. Algumas pessoas, elas não demonstram que sofrem, assim como eu não demonstrava o que eu sinto. Até hoje eu sou assim, eu não demonstro para as pessoas o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Você sempre vai me ver nas redes sociais sorrindo, alegre, contando coisas boas e palavras positivas. Mas o que acontece no meu dia a dia, dentro da minha casa, por trás das câmeras, por trás das pessoas, e isso, meu particular, só quem sabe é Deus. E assim é a vida de muitas pessoas lá fora. A gente não sabe o que elas estão vivendo, a gente não sabe o que elas estão passando. Então não critique, não aponte. Essas pessoas merecem ser abraçadas e apoiadas, porque não é fácil. E a depressão e a ansiedade é a doença do século, é uma das doenças que mais tem matado pessoas. No Brasil, é morta, no mundo são mortas mais de 14 milhões de pessoas por ano pela depressão. Pessoas que tiram sua própria vida, para vocês entenderem o grau que está isso. E tudo indica que 20% da sociedade no Brasil ou tem depressão ou ainda vai ter. Mas uma grande quantidade já sofre dessa doença. E não é fácil se libertar. Não é fácil. Então, orem pelas pessoas. Se você conhece alguém que está passando por isso, abrace ela. Diga, olha, eu sou sua amiga, eu sou seu amigo, eu vou estar sempre aqui contigo. Se você não sabe o que falar, só abrace. Só abrace. Porque um abraço vale muita coisa. Um abraço, ela não resolve o nosso problema, mas ela cura a ferida. E naquele momento traz paz e calmaria para a tempestade, para as dores. E eu espero que esse vídeo tenha falado com alguém. Eu peço que vocês não esqueçam de compartilhar. E muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma longa história, tem muito mais coisas. Mas em uma outra oportunidade eu conto mais outras partes pra vocês, para não ficar um vídeo mais longo do que o que já está, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. E vou deixar aqui no bio o link lá do meu Instagram, da página do Facebook, se vocês quiserem ir lá, curtir. Deus abençoe a minha vida. Fiquem ao critério de vocês. Façam aquilo que Deus tocar no coração de vocês. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. E se você está passando por isso, não se esqueça que Jesus, ele te ama. Pagou um preço altíssimo lá na cruz por mim e por você. E que não vale a pena tirar a vida. Às vezes a gente acha que vai resolver nosso problema. Eu digo porque tentei 4 vezes. Mas hoje eu vejo que não é a solução. A solução para nossos problemas sempre vai ser Deus. Bom, guarde essa palavra no teu coração. Até o próximo vídeo. E Deus te abençoe. Tchau.